Oi, gente, vocês têm noção de que já se passaram mais de 1 mês e meio desde o último vídeo neste canal? Pois é. O Caio, pra vocês terem uma noção, ele já completou 2 meses de vida. Pois é, o tempo tá passando, né? Mas voltei, gente, vim contar pra vocês tudo o que aconteceu, pra colocar vocês a par, né? Porque graças a Deus já foi tudo resolvido, então agora eu preciso voltar, né? Retomar ao meu trabalho aqui no YouTube, lá no Instagram. Então nada mais justo do que vir com um vídeo contando pra vocês tudo o que aconteceu e qual foi o desfecho, né, de tudo isso, tá bom? E além de contar pra vocês tudo o que aconteceu, né, pra gente voltar com tudo, o que eu queria também fazer é um alerta e de repente o meu vídeo consiga ajudar uma mamãe que esteja passando ou vai passar pela mesma situação. Se você não está passando por isso, mas você tá assistindo e conhece alguém, manda esse vídeo pra essa pessoa, tá bom? Pra, de repente, alguma coisa que eu falar por aqui ajudar essa pessoa, tá? Então vamos lá. Pra quem não acompanha aqui o canal, eu estava grávida de 31 semanas, fui fazer um ultrassom de rotina com a minha médica, né? E nesse ultrassom, a minha médica viu que a bexiga do Caio tava cheia de xixi, né? Ela achou estranho, a gente nunca tinha visto daquele tamanho, mas de qualquer forma a gente ficou conversando e por volta de uma meia hora ali de ultrassom, a bexiguinha dele não tinha esvaziado, tá? Isso, né, alertou a minha médica e ela pediu para que eu fizesse um novo ultrassom com uma outra pessoa, numa outra máquina, pra de repente tirar, né, da cabeça dela uma possível obstrução que ele tivesse ali na bexiga e que tivesse causando tudo aquilo, tá? Então eu fui no mesmo dia numa outra pessoa, fiz um novo ultrassom e depois de horas, né, a bexiguinha dele não tinha esvaziado. Então tinha se confirmado que ele tinha válvula de uretra posterior, que nada mais é do que uma obstrução na uretra que impede o bebê de fazer xixi. Não é um problema de má formação, mas também os médicos eles não sabem dizer qual é a causa daquilo, tá? Mas de qualquer forma a gente precisava intervir e no prazo de 4 dias o Caio nasceu. Eu fiz esse ultrassom numa quinta-feira, na sexta e no sábado eu tomei corticoide para maturar o pulmão, porque o Caio ele era muito novinho, né? Eu tava com 31 semanas e alguns dias. E aí no domingo a minha médica me mandou uma mensagem falando para eu me preparar para uma possível cesárea na segunda-feira. E na segunda-feira eu fui no consultório dela, fiz um novo ultrassom e graças a Deus a gente tinha visto, né, que o Caio ele fez um pouquinho de xixi, tanto é que a bexiguinha dele estava um pouquinho menor, mas ele tinha sim essa obstrução e ele precisava de cuidados especiais aqui fora. Então, na segunda-feira mesmo, a minha médica fez a minha cesárea. E aí o Caio nasceu no dia 24 de abril, de tarde, e foi assim incrível, apesar do susto, apesar do medo, né? Só de ver o Caio foi assim uma alegria imensa e ele nasceu super bem, super saudável, apesar de prematuro, né, gente? No caso, o Caio nasceu com 32 semanas e 1 dia, então ele era bem prematuro. Para não ser considerado prematuro, é a partir de 37 semanas, né? Então ele tava bem novinho. E assim que o Caio nasceu, ele já foi direto para UTI e lá ele passou 9 dias, tá? Graças a Deus o Caio também não precisou ser entubado, que é uma coisa muito comum, né, na UTI. Ele já foi direto na CPAP, que nada mais é do que aquele caninho, né, que passa a oxigenação pro bebê. Ele, graças a Deus, também não precisou de muito nível de oxigênio, ele precisou de bem pouquinho, né? Uma outra coisa também que vale ressaltar é que logo que ele nasceu, ele já foi colocado sonda nele, né? Sonda no pipi, para que ele conseguisse fazer o xixi necessário, para que não subisse para os rins, que é um risco que acontece, né? Inclusive no ultrassom que a gente fez já dava para notar que tinha um pouco, né, de líquido no rim e não é bom. Então, assim que ele nasceu já foi colocada essa sonda para ele esvaziar completamente a bexiga e não ter mais problemas, né, pro rim. E ali na UTI, gente, o Caio teve bastante evolução dia após dia, tanto é que ele ficou somente 9 dias, né? E aí depois da UTI ele foi para UCI, onde ele ficou 7 dias. E lá foi onde ele foi liberado da incubadora, foi onde eu peguei ele pela primeira vez no colo, depois de sei lá quanto tempo. Eu também tive a oportunidade de
começar a amamentação ali. Mas ele tava sendo observado 24 horas por dia, a gente ia de 3 a 4 vezes por dia no hospital pra ver ele, esse tipo de coisa. E aí, depois da UCI, ele foi liberado pra pediatria. E na pediatria, eu fiquei como acompanhante, então foi a primeira vez que eu passei 24 horas ao lado dele, né? Podendo pegar, podendo amamentar, podendo fazer de tudo. E lá ele passou 18 dias. Então, no total de internação desde que o Caio nasceu, foram 32. É muita coisa, né? Como eu falei pra vocês, ele tinha sonda desde o dia que ele nasceu, né? Só que a sonda era uma sonda que não tinha uma fixação, né? Então, ela saía com bastante facilidade. As primeiras 24 horas que a gente desceu pra pediatria, pra vocês terem uma noção, a sonda dele saiu 3 vezes. Então, tinham que colocar, tinham que repassar 3 vezes. Então, tudo era muito mais doloroso de ser, né, de ser assistido. E ali na pediatria, ele tava mais assim, pra ganhar peso. Então, o Caio nasceu com peso bom, com tamanho bom, mas ele perdeu peso, né? E ele não tava recuperando, tava demorando muito pra recuperar. Até que fizeram exames de sangue e ele tava com uma infecção. Por manipulação de sonda mesmo, tá? Por sair e colocarem de novo. Além do que, ali na pediatria foi onde a gente descobriu que o urologista, né, que pegou ele pela primeira vez assim que ele nasceu, ele tinha largado o caso e a gente não sabia quando, o motivo, nada, sabe? Eu sei que, gente, como eu falei pra vocês, foram 18 dias de internação. O Caio, graças a Deus, ele conseguiu atingir o peso que uma criança, né, normal, digamos assim, poderia sair da internação, mas ele não podia sair porque ele precisava do aval, né, do urologista pediatra. A Unimed não estava encontrando um urologista pediatra. Aqui na minha cidade, Botucatu, não tem, né? Tem urologistas que atendem crianças, tem, mas não pediatra, tá? Então, a Unimed não estava conseguindo contato, entrou em contato com urologistas de outras cidades, mas também não estavam conseguindo, então foi meio que uma confusão, né? E enquanto isso a gente lá, sem saber de nada, enfim, passando por situações bem constrangedoras, bem difíceis. Pra vocês terem uma noção, eu chorava dia e noite lá, era bem complicado mesmo, mas vou resumir aqui porque realmente não vale a pena ficar pontuando isso, sabe? Eu sei que depois de um tempo, eles conseguiram um urologista, né? E esse urologista veio, conversou com a gente, viu todo o caso do Caio, né, através dos exames e tal, e pediu novos exames, só que ele pediu para que tirasse a sonda, né? Para que ele fizesse esses exames, ele precisava que tirassem a sonda. Então a primeira coisa que fez foi tirar a sonda, colheu os exames, tanto de urina quanto de sangue, saiu o resultado e aí ele deu alta pra gente. E quando ele deu alta pra gente, foi assim, um alívio, foi uma alegria muito grande. Mas a gente ficou bem apreensivo, a gente não entendeu muito, né? Porque assim, o que foi passado pra gente, tá? É que a gente podia ficar despreocupado, que era assim um caso cirúrgico, mas que podia esperar, que podia ser feito mais pra frente, né? Que ele podia ficar mais forte, mais velho, enfim, pra passar por um procedimento cirúrgico. Então, pra gente ficar tranquilo, ir pra casa, ficar tranquilo, que tava tudo certo, tá? Por conta do resultado desses exames que eu falei pra vocês que foi colhido, né? Nessa última semana de internação nossa. Só que a gente como pai, eu e o Rê, a gente não ficou tranquilos, momento algum, porque a gente tinha que cuidar muito, a gente tinha que ficar observando o xixi, a gente tinha que quantificar a fralda. Então, assim que ele fazia o xixi e a gente ia trocar a fralda, a gente pesava a fralda pra ver se estava tudo bem. Mas a gente não tinha um parâmetro do que era certo, do que tava bem, do que não tava, sabe? A gente só tava meio que seguindo o padrão do que estava sendo feito no hospital enquanto a gente estava internado. Então, pra nós, era muita apreensão, sabe? E é como eu falei, a gente pesava a fralda e, ele tá fazendo xixi, é isso. E a gente não sabia como que tava internamente do Caio, né? Tava subindo pro rim, né? O rim dele tá bem? A bexiga tá bem? A gente não vê, né? A gente via que ele tava fazendo xixi. Logo que aconteceu tudo com o Caio, né? Depois de uns 7 dias, eu fui lá no meu Instagram e contei pro pessoal que me segue, né?
o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, né, que o Caio tinha nascido, que ele tinha tal problema e etc. E aí uma seguidora, ela entrou em contato comigo através do box de mensagens lá, né, comentou que o filho dela tinha um problema muito parecido e que uma médica, né, chamada Marilise, tinha cuidado do probleminha do filho dela. E aí ela mandou o Instagram da médica pra mim e eu imediatamente comecei a seguir. Mas é uma coisa assim muito surreal, muito sobrenatural mesmo, porque eu não costumo fazer isso. Eu não sou uma pessoa que, alguém indica alguma coisa, eu vou lá e sigo, eu vou lá e curto, eu vou lá e enfim, sabe? E assim que ela me mandou, eu já curti o perfil da médica e deixei rolar, né? Fui viver a vida porque tava bem complicada de se viver, né? E aí o que acontece? Essa médica, ela é uma urologista pediatra e ela trabalha numa cidade vizinha, numa cidade chamada Bauru, que é aqui do lado de Botucatu. Então, quando a gente saiu, né, uma semana depois, a gente entrou em contato com essa médica, porque eu falei assim, bom, ela é urologista, ela é pediatra, ela é especialista no probleminha que o Caio tem, porque, né, dá pra ver o perfil da médica, o que ela posta, enfim, ela é bem ativa no perfil dela. Eu falei, vamos procurar essa médica, né, vamos procurar uma segunda opinião, porque a gente tava realmente encucado com aquilo, né, de, pode esperar, pode ficar tranquilo, porque assim, gente, não fazia muito sentido na nossa cabeça a minha médica obstetra, né, ela ter antecipado o parto do Caio com 32 semanas por conta de um problema que, de repente, um mês depois dele ter nascido, a gente podia ficar tranquilos, que não era tão, como fala, tão preocupante assim, sabe? Daí a gente fez uma consulta online com ela, né, pra gente não ir pra Bauru só pra conversar com a médica. Ela avaliou todos os exames do Caio, ela viu o Caio, enfim. E ela falou que era caso cirúrgico e o quanto antes, né? Ela indicava o quanto antes, porque esse probleminha podia acarretar muitos outros na infância do Caio, que só ia aparecer quando ele fosse mais velho mesmo, sabe? Inclusive nos rins, inclusive na bexiga. Então não era uma coisa assim tão simples, né? Podia parecer simples, mas não era. Acarretava realmente vários problemas futuros. E aí quando a gente desligou a conversa, né, o vídeo chamada com a médica, eu e o Rê, a gente conversou e a gente decidiu fazer, sim, a cirurgia, porque não fazia sentido, né? A gente estava em casa, estava tudo bem, o Caio estava super bem, estava fazendo xixi, só que a gente cuidava de uma coisa invisível, né? A única coisa que a gente podia fazer era ver se o Caio fazia xixi, e ele fazia, né? Outra coisa que a gente podia fazer, pesar a fralda, mas tá... significa que os 30 gramas de xixi que ele tá fazendo, que a gente tá conseguindo pesar, é o certo? Então, tinham muitas pontas soltas e que a gente ficava muito preocupado e que realmente não fazia sentido. Então, fazia realmente sentido fazer a cirurgia e o quanto antes, porque a gente já sanava o problema da válvula, né, que é a obstrução, e a gente corria atrás dos danos que o Caio podia desenvolver no futuro, né? Aí vocês pensam, né? Poxa vida, uma cirurgia, praticamente num recém-nascido, né? É muito complicado. Tudo isso passou na nossa cabeça, tudo isso a gente pediu pra Deus, pra que Ele iluminasse, pra que Ele abrisse as portas, né? Que se fosse pra ser feito, porque é realmente muito difícil pra um pai, né, de primeira viagem decidir isso, gente. A gente sabia, sempre soube que era caso cirúrgico, mas é difícil você tomar essa decisão, né? Principalmente num bebê. E partia da gente. A gente já sabia qual era o problema, a gente sabia qual era a solução e a gente tinha que decidir se sim ou não. E aí eu sei que foi por volta de uma semana o prazo, assim, de rolar toda a papelada, porque a gente tem plano de saúde, né, aqui em Botucatu, mas tinha que funcionar esse plano de saúde lá em Bauru. A cirurgia seria feita por ela lá. Então, tinha todo um trâmite aí, né, nesse meio tempo. Tinham prazos, né, que o próprio plano de saúde pedia, esse tipo de coisa. Então, foi mais ou menos uma semaninha pra bater o martelo e dar tudo certo, né? E aí, numa terça-feira, se eu não me engano, a gente foi pra Bauru, ou numa segunda, numa terça, não lembro. A gente foi pra Bauru
pro Caio fazer, enfim, a cirurgia. Depois que ele operou, ele ficou um dia na UTI em observação e eu fiquei com ele como acompanhante. Então, se ele fez na terça, eu acho que ele fez numa segunda, gente. Ele fez na segunda e na terça ele teve alta. Deu algumas recomendações pra gente vir pra casa, porque ele veio com uma sonda, tá? Ele veio com uma sonda que sim, tinha uma fixação, era bem diferente da que usavam aqui, mas demandava mais cuidados, porque ele tinha recém-operado, né? E aí na quinta-feira a gente voltava para Bauru para tirar essa sonda. Então segunda-feira ele operou, terça a gente veio para casa e na quinta a gente voltou para ela tirar a sonda, né? E a gente voltou lá na quinta e deu tudo certo, ela tirou a sonda em 5 minutos, ele chorou um pouquinho, mas nada assim, né? Nada demais. Nesse período, assim, curto período de tempo em casa, né, de terça a quinta, ele ficou super bem. O Caio começou a fazer muito mais xixi, muito mais mesmo, de vir na gente, assim, né, aquele jato, sabe? Que todas as mães de meninos falam, né, que acontece. Isso começou a acontecer realmente. A fralda que a gente pesava, que no início dava 30, 40 gramas, né, começou a dar 100, 110. Então, a gente viu muita diferença mesmo. E o Caio, ele ficou super bem, gente, super, super bem mesmo. Tanto é que a gente já fez um novo retorno com essa médica que fez a operação dele. E ela já deu alta. E agora é realmente só acompanhar. A gente tem que avaliar os rins, a gente tem que continuar avaliando ele, né, de tempos em tempos, fazendo os exames pra ver se tá tudo certo. Então, é o que eu falei no início do vídeo, se você tá passando por isso, se você conhece alguém que esteja passando por isso, procurem uma segunda opinião, procurem essa médica. Eu vou deixar o perfil dela aqui embaixo, faço questão de deixar o perfil dela, porque ela é uma médica muito, muito boa, muito recomendada. Ela tá cuidando do nosso filho e a gente já viu, assim, a diferença. Ela sanou todas as nossas dúvidas, tudo que ela falou que ela faria, ela fez. Então, se você estiver passando por isso, se você conhecer alguém que tá passando por isso, manda esse vídeo. E procurem uma segunda opinião, né? De repente você não é da cidade dela, você não é daqui também, mas procurem uma segunda opinião, procurem médicos especialistas no caso, porque faz muita diferença, gente, faz muita diferença. Se a gente não tivesse feito isso, a gente muito provavelmente estaria na mesma, né? De não saber o que estava acontecendo internamente do Caio, sabe? Então, assim, não contentem-se com o que o médico falar pra vocês, um médico falar, né? Porque se vocês perceberem que não tá fazendo sentido, tem alguma coisa, se vocês sentirem, né, podem ir atrás, porque realmente fez a diferença no nosso caso, sabe? Tanto é que quando a gente procurou essa médica, muitas coisas, né, se envolveram nisso, nesse meio tempo. E a gente ficava meio que procuro, não procuro, falo com ela ou não falo. Mas sempre uma coisinha, uma pulguinha ficava incomodando, sabe? E isso é um sinal, né? É o que eu falei pro Rê quando a gente conversou e a gente comemorou essa vitória, né? Que foi a cirurgia do Caio e a resolução do caso dele. Eu e ele, a gente pedia muito pra Deus todo santo dia, um sinal, que ele ajudasse a gente, que ele sustentasse a gente, porque realmente a gente passou por maus bocados, né, enquanto ele estava internado. E então, assim, Deus estava o tempo todo ali mandando sinais. Ele mandou uma seguidora que não me conhece pessoalmente, mas que se sensibilizou com o caso, que tinha passado por uma coisa parecida, me mandar o perfil dessa médica, tá? Isso no período que o Caio ainda estava lá na UTI, sabe? Lá no início, naqueles 9 primeiros dias, sabe? Então, nesse meio tempo a gente entrou em contato com outras pessoas, não dava certo. A gente saiu de lá com uma premissa de que, tá tudo bem, não precisa se preocupar com cirurgia. E ainda assim a gente ficou com aquela pulguinha. Não sei se tá certo, tem alguma coisa aí, procura ela de novo, conversa com aquela médica, sabe? Então, assim, a gente pedia muito pra Deus um sinal, um auxílio, né? E ele mandava.
E ele mandou, né? Tanto é que essa seguidora foi lá e me mandou o perfil e foi aí que tudo aconteceu. Foi graças a ela, né? Foi graças ao meu desabafo na internet, lá no meu Instagram, que essa seguidora veio, me mandou a médica e ela resolveu o caso do nosso filho, né? Então, a gente tem que realmente prestar atenção nos sinais. Se você tá pedindo muito uma coisa, né? Começa a prestar atenção nos sinais. E foi isso, gente. Foram dias muito difíceis, muito complicados, mas que a gente sabe que Deus não abandonou a gente. Ele mandou anjos durante toda essa tribulação, né? Pra cuidar da gente, pra conversar com a gente, pra animar a gente, porque foi muito difícil. Foi um período realmente muito difícil. Mas graças a Deus a gente passou. Agora a gente já tá em casa, acho que já tem umas 2 semanas que o Caio operou e tá tudo bem, né? Agora a gente respira de verdade, né? A gente sabe que o problema foi resolvido, agora é só acompanhar, é só observar. Mas a gente sabe, né, que tá tudo bem, tá tudo certo e a gente torce muito pra que continue assim, né? E o Caio, como eu falei pra vocês, é uma criança muito forte, ele aguentou muita coisa. Tá super bem, acabou de tomar a vacina dos 2 meses, então ele tá meio molinho, meio chorãozinho, ele tomou ontem. Mas assim, ele tá super, super bem. Mal chora com as coisas que acontecem com ele, sabe? Porque realmente ele é muito, muito forte. E a gente tá muito feliz, aliviado, né? Agora a gente tá conseguindo voltar à nossa rotina, o Rê já voltou ao trabalho, eu voltei a gravar vídeos, esse daqui não é o primeiro vídeo que eu tô gravando. O próximo vídeo que vocês vão assistir, que é o tour aqui, né, a organização e arrumação do quarto do Caio, foi o primeiro vídeo que eu gravei, e eu gravei assim com muita alegria, com muita felicidade, por estar voltando ao normal, sabe? Não é normal, porque a gente agora tem um bebezinho pra cuidar, o Caio tá nas nossas vidas, né, e é muito melhor com ele, mas agora eu tô voltando ao meu trabalho. Eu tô voltando a organizar minha casa, que é uma coisa que me deixa em paz, né? Eu gosto muito. Tô conseguindo sair com o Caio. Hoje em dia a gente pega uma pracinha, a gente vai andar de carro. A gente faz coisas que um casal com um bebê fazem, sabe, gente? Então, a gente tá muito mais aliviado, muito mais tranquilo, tá aproveitando realmente a vida e aproveitando pra mostrar pro Caio, né, tudo que a vida tem de bom, sabe? Que não é só aquele hospital que ele viveu por muitos dias, né? Como eu falei pra vocês, os vídeos vão voltar, né? O meu trabalho tem que continuar e eu tô amando fazer isso agora. Então, não podia deixar, né, de começar esse retorno falando pra vocês tudo o que aconteceu, um breve resumo, né? Porque se eu for me estender aqui, minha filha, olha, a gente fica dias até eu contar tudo o que aconteceu de fato. Mas é basicamente isso, hoje em dia tá tudo resolvido, a gente tá muito feliz e agora a gente vai voltar à vida normal. E antes de encerrar esse vídeo, não podia deixar de agradecer a todos vocês que me mandaram mensagens, que oraram pelo Caio, pela nossa família, se sensibilizaram, torceram, mandaram mensagens positivas, tanto aqui quanto lá no Instagram. Tem muita gente que me segue aqui e lá, né? Obrigada de coração a todos vocês. Vocês deram muita força pra gente, muita força mesmo. Foi a melhor decisão que eu tomei, né, de ter compartilhado isso na internet. É o que eu já falei lá no Instagram. Eu sou uma pessoa muito fechada, principalmente quando eu passo por algum problema pessoal. Eu me fecho, eu não gosto de conversar, eu não gosto de contar. E quando tudo tava acontecendo com o Caio, eu vim aqui, contei pra vocês, né? E graças a vocês eu consegui uma médica, né, pra operar meu filho. E também tive forças, né, porque a gente lia cada mensagem, uma mais linda do que a outra. E isso dava força pra mim, muita força mesmo, que tava ali, né, 24 horas passando por aquilo. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês que acompanham o canal, que gostam do canal também. Estou voltando. E aos poucos eu vou mostrando mais da casinha, vou mostrando mais do Caio, tá bom? Então fiquem ligadinhos nos próximos vídeos. O próximo vídeo, como eu falei pra vocês, é de decorando aqui o quartinho dele, que inclusive, ó, vocês já conseguem ver um pouquinho, tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!